Meu nome é Mariana Caldeira. Tenho 55 anos, e pela maior parte da minha vida, acreditei piamente que casamento era isso. Você aparece, segura as pontas sem fazer discurso e carrega o piano sem reclamar. Até que meu marido de 25 anos, Eduardo, olhou para mim e soltou: você nunca esteve emocionalmente presente. Joguei as chaves da casa na mesa, transferi metade da poupança e disse: agora você vai ter espaço de sobra para sentir minha falta. Quando ele ligou um mês depois, pedindo para conversar, deixei cair na caixa postal. A voz trêmula dele na mensagem foi meu fechamento. Nos conhecemos quando eu tinha 28, recém-formada no mestrado. Eduardo tinha 26, assistente jurídico com aquele jeito tranquilo que faz você acreditar que encontrou um porto seguro. 6 meses depois, noivamos. 1 ano, casamos. 2 anos, veio o Miguel. 3 anos depois, a Emília. O sonho brasileiro médio, subúrbio, financiamento, carro, família. Fotos onde todo mundo sorri tão forçado que não dá pra saber quem tá segurando o choro. Eu trabalhava 14 horas por dia. Não por ambição, por necessidade. Paguei aulas de piano, escolinha de futebol, Disney, aparelho ortodôntico, vestido de formatura, engenharia do Miguel, faculdade de artes da Emília. Paguei IPTU quando dobrou. Paguei o cuidador da mãe do Eduardo quando os irmãos dele sumiram. Que tipo de cônjuge vê o parceiro em pânico e diz não é minha conta? E eu estava presente. Treinei o time de beisebol do Miguel por 4 anos, mesmo odiando beisebol. Fui a todas as exposições da Emília, até aquela onde ela colou absorventes numa tela. Levei o Eduardo na terapia de casal 2 vezes, em 2008 e 2019. Nas 2, a psicóloga disse que estávamos bem. Paramos porque ele disse que era desperdício de dinheiro. 3 meses atrás, cheguei em casa às 19h30 depois de fechar uma proposta no trabalho. Eduardo estava na cozinha limpando a bancada com aquela expressão que diz estou calmo, enquanto tudo por dentro grita estou contando. Janta tá fria, ele cuspiu. Peguei um prato na geladeira e joguei no micro-ondas. Foi quando ele soltou, sem aviso, acho que não te amo mais. Parei com o garfo no ar. O quê? De 25 anos acumulados, ele continuou, voz firme. Você nunca esteve emocionalmente presente. Eu estive aqui, respondi, ouvindo quão pequena sou minha voz. Você aparece, ele continuou. Paga contas. Senta na mesma sala, mas não tá presente. Você não me vê. Nos 6 domingos seguintes, vivemos como estranhos. Eduardo soltava pequenos cortes verbais. Você nunca ouve, você não entenderia, com você é sempre trabalho. Comecei a anotar. Descobri que em 3 meses, Eduardo nunca uma vez me perguntou como eu estava. Nunca perguntou se eu estava cansada de carregar o peso financeiro da família há 25 anos. Até que veio o estupim. Um sábado, ele sem levantar os olhos do livro, acho que a gente devia se separar. Preciso de espaço para descobrir quem eu sou sem você. Foi aí que alguma coisa dentro de mim estalou. Levantei, peguei o chaveiro reserva e joguei na mesa. Toma. Ele piscou. O que você tá fazendo? A casa tá quitada. É sua. A boca dele abriu. Mas que diabos você tá falando? Você quer espaço? Toma. Eu me mudo. Segunda, transfiro metade da poupança. Vai ter dinheiro e espaço de sobra para se encontrar, Eduardo. A cara dele ficou tensa. Você tá sendo ridícula. Talvez, admiti. Mas chega de ser odiada por sustentar essa casa. 2 dias depois, estava num apartamento alugado. 1 mês depois, Eduardo ligou. Deixei cair na caixa postal. A mensagem dele dizia: Mariana, acho que cometemos um erro. Apaguei antes de ouvir o resto. O Eduardo ligou na 3ª noite seguida. Dessa vez, a voz dele veio quebrada. Mariana, por favor. Eu não sei como pagar o plano de saúde. Meus dedos congelaram no teclado. Era a 3ª conta básica que ele não sabia resolver sozinho em 1 mês. Eu respirei fundo e digitei: você tem 700 mil na conta. Contrate um contador. A resposta veio em 30 segundos. Isso não é justo. Você sabe que eu nunca lidei com essas coisas. Era verdade. Em 25 anos, Eduardo nunca abriu um extrato bancário. Nunca pagou uma conta. Nunca soube quanto custava o plano dental da Emma. Mas agora, com a casa quitada e $500 mil no bolso, ele estava descobrindo o preço da liberdade que tanto pediu. Na semana seguinte, Miguel me contou que o pai estava vendendo móveis. Ele tá desesperado, mãe. Vendeu a mesa de jantar por metade do preço. Fiquei calada. Aquela mesa era de mogno maciço. Eu tinha trabalhado horas extras por 6 meses para comprá-la. 2 dias depois, o celular vibrou com uma foto. Eduardo tinha mandado uma selfie em frente ao nosso, agora seu,
carro com a placa arrancada. A mensagem dizia: preciso que você vá comigo no Detran. Não sei como transferir o documento. Deixei a mensagem no vácuo por 3 horas. Quando respondi, foram 2 palavras: Uber existe. O telefone tocou imediatamente. Atendi só para ouvir ele gritar: você tá me humilhando de propósito. Não, Eduardo, falei calmamente. Estou te tratando como adulto. Pela primeira vez em 25 anos. O silêncio do outro lado durou exatos 12 segundos, contei. Quando ele falou de novo, a voz estava diferente. Mariana, eu não consigo respirar. Desliguei. Na manhã seguinte, a Emma apareceu na minha porta chorando. O pai tá no hospital. Ataque de pânico. Ele tá pedindo por você. Peguei minha bolsa sem pensar. Mas no elevador, algo estranho aconteceu, minhas mãos pararam de tremer. Porque finalmente, depois de tanto tempo carregando peso sozinha, Eduardo estava descobrindo o que realmente significava afundar. Eduardo ligou pela 3ª vez naquela noite. Minha mão pairou sobre o celular por 3 segundos antes de atender. O que você quer, Eduardo? Minha voz saiu mais cansada do que irritada. Ele engoliu seco antes de responder, as palavras saindo em disparada: quero conversar. Dei um sorriso amargo. Então fala. Não assim, ele cortou, e imediatamente suavizou o tom, como se tivesse lembrado do roteiro. Não por telefone. Pessoalmente. Sabia exatamente o que ele queria. A versão de mim que sentaria frente a frente, absorveria cada palavra dele como se fossem pérolas de sabedoria. A que ele podia ler como um livro aberto enquanto mantinha suas próprias páginas coladas. Por quê? Perguntei, já sabendo a resposta. Por quê? Ele fez uma pausa teatral. Porque acho que cometemos um erro. Meu estômago embrulhou como se tivesse engolido chumbo. Nós, repeti, alongando a palavra. Depois, quase sussurrando, eu cometi um erro. Foi a primeira fissura verdadeira na armadura dele. Não devia ter dito aquelas coisas, ele se apressou em dizer. Eu estava com raiva. Não estava pensando direito. Você disse que não me amava, lembrei, fria como gelo. Estava errado, ele quase gritou, como se volume pudesse transformar mentira em verdade. Não, respondi suavemente. Foi a primeira vez que você foi honesto em anos. Mariane. A voz dele quebrou daquele jeito que costumava me derreter. Agora só me cansava. Por favor, podemos só tomar um café? Só conversar. Olhei para a foto decorativa na parede, aquela genérica que veio com o apartamento. Um pôr do sol falso sobre prédios que podiam ser qualquer lugar. Parecia o final clichê de um filme ruim. Não é uma boa ideia, respondi. Por que não? Ele exigiu, e eu ouvi os dentes rangendo através da linha. Eu estou me esforçando aqui. Por que você pediu espaço? Lembrei a ele com calma venenosa. Estou te dando exatamente o que pediu. Não era isso que eu queria dizer. Então devia ter dito o que queria. A voz dele subiu 2 tons. Eu não quero fazer isso sem você. Meu peito apertou, não por saudade, mas por lembrar do homem que um dia jurou ser meu parceiro. Times não mantêm placares secretos. E amor não aparece só quando as consequências batem na porta. Você já está fazendo, disse, e desliguei antes que meu coração traísse minha razão. Outubro trouxe o frio e um padrão patético, ligações às terças e quintas no começo do mês, depois dia sim, dia não, até virar um assédio diário. Deixei todas caírem. Meu celular vibrava na pia enquanto lavava a louça, e iluminava a mesa de cabeceira antes de dormir, sempre ignorado. Quando as ligações não funcionaram, veio a fase das mensagens. Textos longos, dolorosamente ensaiados. Sinto sua falta, mentira. A casa está vazia, porque eu não estava lá para limpá-la. Conversei com minha irmã e percebi que te dei como certa. Tradução, alguém me disse que estou errado. O pico do absurdo foi quando começou a chover memórias selecionadas no meu WhatsApp. Fotos de férias que eu mal lembrava porque tinha sido eu quem planejara tudo. Um vídeo tremido do aniversário de 8 anos do Michael, onde eu ria empurrando o balanço de pneu. A legenda, você sempre esteve lá. Era um arquivo morto emocional, cuidadosamente editado para omitir os anos em que seu desdém substituiu a gratidão. Até que em 19 de outubro, às 20h03, o tiro saiu pela culatra. Michael ligou com aquela voz tensa de quem está prestes a pisar em um campo minado. Mãe, o que está acontecendo entre você e o pai? Soltei o ar devagar. O que ele te contou? Ele diz que você o abandonou, Michael admitiu. Que foi embora sem tentar resolver. Fechei os olhos. Claro que era assim. Na versão dele, eu era a vilã impulsiva e ele, o coitado incompreendido. Michael, falei pausadamente, seu pai me disse que não me amava e queria se separar. Eu só dei a ele o que pediu.
Mas ele diz que não foi isso que quis dizer, Michael protestou. Que só precisava de espaço. Então deveria ter usado essas palavras, respondi, sentindo um cansaço que ia até os ossos. O silêncio pesou. Até que veio a súplica, mãe, ele está muito mal. Quer que você volte. Senti algo agudo no peito, não remorso, mas revolta. Ele não queria reparação. Queria uma enfermeira emocional. Te amo, filho, disse, mas isso é entre eu e seu pai. Então é isso, a voz dele quebrou. Você não volta? Não. A palavra ecoou como uma porta se fechando. Por que não? Ele explodiu. Se ele está disposto a tentar. Por que eu não estou mais? O silêncio foi cortante. Até ele soltar a bomba. 25 anos e você simplesmente acabou. Engoli a facada. 25 anos sendo dita que eu era o problema? Sim, Michael. Acabei com isso. A conversa durou mais 20 minutos. Expliquei coisas que nenhum filho deveria saber sobre os pais, o ressentimento, as críticas, como o amor virou uma avaliação que eu sempre falhava. No final, ele disse que entendia. Não sei se era verdade, mas as ligações pararam. Emma ligou 2 dias depois com a pergunta que eu temia: mãe, você ainda o ama? A voz dela tremia como se já soubesse a resposta. Eu olhei para a parede vazia do meu apartamento, onde antes ficavam nossas fotos de família. Eu não sei, respondi. E pela primeira vez, era verdade. Ethan mudou de tática em outubro. Parou de pedir desculpas e começou a bombardear meu celular com memórias. Lembra quando dançamos na cozinha? Ele mandou às 3h47 da manhã. Eu lembrava. Mas também lembrava do silêncio gelado que vinha depois, quando eu errava o passo. O dia de ação de graças foi o teste que todos esperavam. As crianças ligaram juntos, só uma noite, como família. Michael quase engasgou quando respondi não. A foto que Emma mandou depois mostrava a mesa posta para 3. A cadeira vazia onde eu sentava por 25 anos parecia um buraco negro no meio da festa. Ethan apareceu na minha porta uma semana depois com uma travessa de macarrão com atum, meu prato favorito que ele sempre reclamava ser sem graça. 5 minutos, ele implorou. Eu deixei ele entrar e ouvi o discurso ensaiado, terapia, culpa, mudança. Quando disse não pela terceira vez, suas lágrimas caíram no sofá que ele mesmo escolheu em 2012. Joguei a comida fora sem provar. Não por rancor. Por higiene. No Natal, as crianças vieram sem ele. Michael tentou disfarçar o alívio quando brindamos com vinho barato. Emma chorou ao abrir presente sozinha pela primeira vez. Eu assinei os papéis do divórcio em janeiro. Ethan não contestou. O casamento de Michael será em junho. Nos veremos lá. Vamos sorrir para as fotos. Vamos fingir que 25 anos cabem num álbum de 20 páginas. E quando ele ligar de novo, como sei que vai, eu deixarei tocar até cair no silêncio. Algumas histórias não merecem finais felizes. Apenas finais. Mais histórias estão no canal. Até a próxima, obrigado.